As coisas no mundo vão acontecer. E elas vão acontecer você querendo ou não. Tem coisas que você vai poder construir, que você vai poder planejar, mas tem coisas que vão acontecer sem você ter nada que você possa fazer a respeito delas. Mas você vai ter que aprender a lidar com elas. Então, eu vejo no gerente geral essa capacidade de se ver e saber quem ele é e saber onde ele pode chegar. Isso quer dizer que, se o superior dele elogia ele, ele fica feliz, mas ele sabe quem ele é. Isso quer dizer que, se o gestor, alguém fizer uma reclamação dele, não necessariamente ele vai se achar, como a gente fala, a mosca do cocô do cavalo do bandido, porque ele sabe quem ele é. Então, quando você sabe quem você é para o bem, quando você sabe quem você é para o mal, no sentido do que você precisa desenvolver, que você tem autoconhecimento e você tem gentileza com você, você também consegue ter a gentileza com os outros e esse olhar racional para a alta performance. Um olhar racional de: eu sei onde eu quero chegar e por isso eu chego onde eu quero chegar, eu planejo onde eu quero chegar, eu entendo o caminho que eu estou tratando. Porque muitas vezes também a gente pode estar numa agência que as coisas acontecem, não é muito comum, mas as coisas acontecem, e que ainda que eu não fizesse nada, que eu nem estivesse lá, o resultado seria aquele mesmo. E aí, às vezes, eu nem sei como eu cheguei naquilo. Então, se eu nem sei como eu chego em alguma coisa, significa também, ainda que essa coisa seja boa, que eu preciso parar, refletir e ver. Tá, então o meu time tem uma força e essa força vai de maneira quase orgânica para esse lugar. Porque se me tiram enquanto peça dessa agência, colocam numa difícil, e aí eu não sei também o que eu preciso fazer para entregar, fica evidente a minha falta de planejamento. Então, o planejamento tem que ser bom para eu saber, assim, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, sim. Mas, se eu chego só me colocar, não, eu quero ter uma nota de 105 e vocês que lutem, e eu não faço uma simulação, e eu não analiso o cenário, eu não converso com o meu time, eu não falo para o meu time, ó, gente, a gente está em campanha, a gente tem um indutor, enfim, pode ser que isso fique muito solto e muito perdido, assim, isso esfrie no decorrer. Então, eu preciso saber, para mim, porque eu preciso saber para poder passar para o outro e para que o outro entenda por que é que eu quero chegar lá. Então, a minha dica, eu acho que a principal seria: tenha autoconhecimento para que você possa se liderar. Não só se conhecer, mas também se liderar. E assim ajustar nas situações todas em que você for colocado. Muito bom. O James Hunter, que eu conheci ele, eu encontrei com ele presencialmente 2 vezes no Brasil, né? O autor do Monge Executivo, livro de liderança mais vendido de todos os tempos no Brasil. A gente representava o treinamento dele aqui e ele falava assim, né? Ninguém aprende a nadar lendo livro. É igual adorei essa que a Michelle trouxe, que é uma versão igual, né? Ninguém come, é, sacia a fome lendo cardápio, né? E o outro ponto da Michelle eu resumiria assim, que a diferença do antídoto, da cura e do veneno é a dose, é o tanto que você toma, né? É o tanto que você pega para si as coisas negativas ou também se enche de orgulho a ponto de se perder na vaidade ou nesses pontos. Então a diferença é a dose, é tomar cuidado com a dose e não tem outro caminho a não ser autoconhecimento. Perfeito, muito legal. Bom, como eu já estou aqui prevendo aqui, eu sei uma coisa, gente, aí galera e todo mundo, quem é gerente geral, às vezes pode ser você que esteja se preparando para ser. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi com muitos regionais, convivendo, orientando, ajudando, montando time, em vários pontos aqui que eu já atuei com eles. Eles são precisos, muitas vezes eles têm ali muito a tomada de decisão rápida. E como eu sei que o meu amigo Jefferson aqui, eu vou adiantar 2 perguntas para ele, que eu quero ouvi-lo. Eu prometi liberá-lo daqui 10 minutinhos, então a gente vai fazer o seguinte: ó, Jefferson. O oposto. Primeiro você vai falar do que é para você o azul e você já emenda depois falando assim o oposto do que não é o azul, né? O que que dá certo, mas também o que que você vê quando dá muito errado. Já emenda esses dois aí, amigo, que a gente quer discutir. Pô, Michele, mais uma vez aí, parabéns pelas palavras. E Mike também, são super relevantes. Olhando no geral aí desses 16 anos, né, para as agências e para os times ou para os momentos, né, que as agências estão performando, entregando, ou o oposto disso, né, como você já provocou, eu queria fazer algumas considerações aqui, né. Eu acho não, eu vejo, né, eu acredito e eu vivo, né, no olhar aí que é muito comum quando a gente olha um time de alta performance, um líder de alta performance, é aquele time que sim, né, que se autolidera
né, como o Michele trouxe. E nessa autoliderança é um time que foca na solução, que foca no que controla, né? Então, quando eu olho muito para esse cenário do estar bem ou não estar bem de resultado, sempre me vem essa mente, né? Sempre me vem isso à mente, que é eu preciso investir minha energia naquilo que eu controlo e investir a minha energia na solução, porque não é sobre o cenário, nunca é sobre o cenário, é sobre como eu me comporto diante do cenário, né? Então, olhando no primeiro viés de que tá tudo bem, o que é que a gente vê, o que é que percebe em líderes, em times, em agências que estão performando bem, né? Para mim é muito nítido. O pau tá cantando, o mundo tá desabando e o cara tá focado no que ele controla e tá focado na solução. E isso faz ele performar. Nessa autoliderança, né, de domínio emocional, de controle da visão, de não olhar para o grão de areia, mas olhar para toda a paisagem, todas as possibilidades e focar naquilo que controla, né? Então, isso para mim é algo muito nítido, né? Muito claro, né? Porque quem investe a preciosa energia na busca da solução encontra. Da mesma forma, quem investe a preciosa energia para montar diagnóstico e, por que não, conseguir performar, também vai encontrar muitos motivos reais, né? Lógicos, racionais, mas que não são eles que pagam a conta no fim do mês e que entregam o balanço das empresas, né? Então, acho que olhando para quem performa, eu queria destacar isso, né? E aí, trazendo para o papel do líder, é o olhar de uma frase de Henry Kissinger, né? Que é quando ele fala que a tarefa do líder é levar as pessoas, as organizações, as empresas para um lugar onde elas nunca estiveram antes, né? E aproveitando essa reflexão, também nem sempre quando está entregando está tudo bem, né? Nem sempre quando está entregando está tudo certo. E o líder mantendo essa visão de para onde ele precisa conduzir o seu time, seja no sol ou seja na chuva, isso é um comportamento de líder de alta performance. Ter a clareza para onde ele está conduzindo o time, né? Então, e sempre é para um lugar onde nunca se esteve antes, porque a excelência é esse lugar que a gente nunca chega. A busca pela alta performance, pela melhor performance, pela excelência, é sempre um lugar a se buscar e nunca a se chegar, né? Então, eu acho que é um comportamento de quem entrega de forma recorrente, né? Isso não precisa ser pesado, não precisa ser, né, cascudo, não precisa ser com um clima de insatisfação, porque isso também é uma nuvem, né? Quando se entrega resultados, às vezes não se fala sobre conversas essenciais, porque, não, pô, a gente está entregando, está tudo certo, não vou nem tocar nesse assunto, né, porque o resultado supera e deu certo desse jeito. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E na outra ponta, eu gosto muito de um pensamento, né, sobre dois verbos, que é o querer e o acreditar. E aí, quando eu vejo, né, momentos, times ou líderes que não estão conseguindo performar, certamente eles queriam. Ninguém sai de casa para perder, né, velho? Quem é que sai de casa para perder? Todo mundo sai de casa para ganhar e para voltar para casa orgulhoso daquilo que fez e para contar para a família o que faz no dia a dia e também orgulhar os parentes, né? Todo mundo sai de casa para ser vencedor. Então, mas nem sempre a gente acredita que é possível. E esse verbo acreditar, às vezes, ele é muito ouvido com superficialidade, né, como se fosse só um positivismo barato. E eu gosto de trazer um exemplo meu, né, fui atleta amador por um tempo, né, joguei em clube, voleibol e tal. E se alguém perguntar para mim, qualquer fase, seja na época ou seja hoje, né, já fora da vida de atleta e tal, pô, tu queria jogar na seleção brasileira? Pô, queria muito, velho. Mas tu acredita que dava? Aí eu tenho que ser honesto comigo e dizer assim, não acredito não. Porque se eu acreditasse, eu tinha tomado outras decisões para poder chegar lá. E quando a gente olha para o nosso resultado, adulto só investe energia onde ele acredita que vai dar resultado, né? E às vezes o time quer entregar, mas não acredita que ações, que planejamentos, que execuções táticas X ou Y vão surtir efeito, né? Vão levar para lá. E aí o cara executa, não é porque ele não quer entregar, ó, é porque ele acredita que aquele caminho não vai ser esforço em vão. E a gente ser honesto com a gente e com o nosso time e na nossa liderança para entender o nosso momento, né? A forma que a gente está lendo o mundo naquele momento, para trazer a nossa crença nos nossos caminhos, trazer o nosso time para acreditar naquela visão compartilhada, porque acreditando a gente vai, acreditando a gente toma decisões, acreditando a gente muda a nossa agenda, né? Quantos planejamentos não executados
na nossa vida pessoal e profissional e dos nossos colegas, porque no fim das contas o cara acha que aquilo vai ser massa, mas ele não acredita que o esforço vai compensar, né? Então, pô, seria massa o cara tá shapeado aí, né, trincado, feito Xando aí, ó, malha 2 horas por dia, dieta tal, cara, mas o cara acha que vale a pena o esforço de não comer aquele doce na hora tal, ou dormir na hora, ou treinar na hora, né? Então eu queria trazer essa reflexão. E quando eu vejo um time ou um momento que alguém não está performando, o cara tem muita vontade de entregar, mas ele não está encontrando um caminho que ele acredite, ou ele, enquanto líder, não está conseguindo fazer o time acreditar junto com ele. E aí eu queria fechar o bloco nessa. Fantástico, fantástico. A questão da crença e o querer, o bem, ele tem a boa intenção, ele tem. Eu sempre falo isso em tudo, viu, Jefferson? Por mais o extremo, às vezes a pessoa pega um caminho errado, às vezes o cara vira bandido, tudo quanto é coisa de ruim, eu falo, ninguém nasce assim, ninguém nasce querendo ser, ninguém nasce querendo dar errado. Em algum momento isso se destoa, e é óbvio que quando você assume uma agência, ou quando a agência tá lá no vermelho e tá rodando, ninguém quer que aquilo permaneça. Para quem que é bom isso, gente? Para ninguém. É fato. O problema é que às vezes o cara já acredita, ele já não acredita, como o Jefferson trouxe, né? Não, no fundo eu não acredito. E trabalhar a crença é muito mais profundo do que a gente imagina. Às vezes o cara tem uma crença que vem da infância e ele traz para o trabalho e não é isso que vai mudar, né? Do dia para noite. Poxa, André, só para complementar, e desculpa voltar aí, viu, Mike? Fica à vontade. Mas que é uma coisa assim que acaba sendo muito evidente é a tua agenda. Né? Porque assim, tu só gasta tempo com o que tu acredita que vale a pena. Né? Então, assim, se você diz que, né, verbaliza que um monte de coisa é importante, mas aquilo não está na tua agenda, não está no teu investimento de tempo, no fim das contas, é porque não é.